Capítulo 15, Suspeita. Jagao correu para a mesa com torpor. Ele tentou derramar um copo de água do container por um longo tempo, mas nenhuma única gota saiu. Ele esfregou seus olhos e viu que roupa de cama estava amarrotada em uma bola, e então ele olhou para Wang Lin e disse: Wang Lin, quando você voltou? Isso, um fantasma fez isso. Wang Lin sorriu, então ele abriu a porta e disse: Eu não sei. Quando eu voltei, já estava assim. Por que você não tenta perguntar aos outros discípulos? No entanto, se isso chegar aos Elders, você teria que passar pelo problema de explicar isso e possivelmente ser interrogado por eles. Jagao balançou sua cabeça e disse: Esqueça, eu não perguntarei. Se eu for questionado pelos Elders, seria difícil para evitar uma punição. Wang Lin não se importou com ele e saiu pela porta. Ainda estava chovendo lá fora, então ele rapidamente acelerou o passo, com medo que a pérola causaria algum distúrbio na chuva. Ele pegou um caminho deserto para o portão leste. Toda a água que caía nele era absorvida pela pérola e ele estava com medo que alguém perceberia. De primeiro, ele queria escondê-la em seu quarto, mas então decidiu que era mais seguro escondê-la do lado de fora. Wang Lin foi em um dos lugares que ele tinha escondido anteriormente uma cabaça contendo o orvalho. Era muito cedo na manhã e muitas pessoas não tinham acordado ainda. Ele se certificou que ninguém o seguiu antes de enterrar a pérola de pedra lá. Depois que ele soltou um suspiro. Ele planejou esperar pela chuva parar, e então voltar para levar seu tesouro de volta. Wang Lin saiu muito cautelosamente, certificando que ninguém mais estava ao redor e fez seu caminho para a casa de tarefas. Quando ele chegou lá, ele estava quase para pegar um balde quando o discípulo vestido de amarelo com rosto de Doninha saiu. Discípulo Liu estava um pouco assustado quando ele viu Wang Lin, mas rapidamente mudou sua expressão para um cheio de entusiasmo enquanto ele correu para pegar o balde do alcance de Wang Lin. Ele disse: Se não é o irmão Wang. Como foi sua viagem para casa? Seus pais estão indo bem. Seu sênior sentiu sua falta nesses dias que você estava fora. Wang Lin estava atordoado, ele estava muito familiar com esse rosto. Era exatamente o mesmo rosto que seus parentes tinham na festa, mas Wang Ling não estava certo do que o discípulo Liu estava tentando fazer. Irmão Liu, meus pais estão indo bem. Você não precisa se preocupar. Wang Lin cuidadosamente respondeu, já que ele não estava certo do que Liu estava fazendo. Discípulo Liu calorosamente disse, enquanto ele encheu seu peito: Irmão, de agora em diante você não tem que acordar tão cedo. Seu grande irmão estava brincando com você, dizendo a você para encher 10 tanques por dia, mas você foi e seriamente acreditou em mim. De agora em diante você só precisa encher um tanque por dia. Mesmo se você não terminar a tempo, você pode ir comer quando a comida for servida. Se qualquer um lhe dar qualquer problema, apenas diga a seu grande irmão. O rosto de Wang Lin mudou de cor. Ele hesitantemente perguntou: Grande irmão, há algum assunto que você deseja que eu faça? O rosto do discípulo Liu estava cheio de desgosto e fingiu estar com raiva. Pequeno irmão, como você poderia ser tão frio com seu grande irmão? Você é meu pequeno irmão, naturalmente eu deveria cuidar de você. No futuro, seus problemas serão meus problemas. Como para essas tarefas, apenas faça algum trabalho para dizer que você trabalhou. No final, se você fazer bem ou mal é apenas minha opinião. Desde que está chovendo hoje você não precisa trabalhar. É mesmo, Elderson veio procurando por você alguns dias atrás. Agora que você está de volta, é melhor ir checar com ele. Ele terminou de falar e observou a reação de Wang Lin cuidadosamente. Wang Lin murmurou para si mesmo e se conteve de rir alto. Em seu coração, ele tinha adivinhado mais do que metade da história depois de ouvir o discípulo Liu. Elderson deve ter vindo procurar por ele depois que ele saiu e discípulo Liu deve estar com medo de qualquer rancor entre eles, era por isso que ele estava tão amigável hoje. Ele não se incomodou em apontar o mal-entendido e imitou o que discípulo Liu fez quando eles se encontraram a primeira vez e bufou. O coração do discípulo Liu pulou quando ele viu a expressão de Wang Lin. Isso confirmou sua própria suspeita, esse lixo realmente estava vivendo o sonho, ser capaz de conseguir a atenção de um elder. Caso contrário, ele não seria tão arrogante. Essa criança parece uma que guardaria rancor. Ele pensou para si mesmo, ele definitivamente se vingará de mim mais tarde. Discípulo Liu foi um discípulo honorário por 13 anos e gastou 6 anos na casa de tarefas. Ele nunca antes tinha visto um elder procurando pessoalmente um discípulo honorário.
Já era um evento raro para um discípulo interno ser enviado por um elder. Não era que ele não tinha considerado o fato que o Wang Lin tinha ofendido o elder, mas era apenas sua especulação. No entanto, ele não estava certo. Não seria um problema se ele estivesse certo, mas seria assustador o que aconteceria se ele estivesse errado. Ele estava na seita Raio por muitos anos e sabia exatamente quão insignificante ele era. Pensando nisso, ele rangeu seus dentes e tirou um pedaço de papel amarelo, e então entregou ao Wang Lin. Pequeno irmão, quando o irmão sênior viu você mês passado, eu lhe ignorei. Isso é apenas um pequeno presente que não vale nada. Você tem que aceitar isso. Se você não. Antes que Liu pudesse terminar, Wang Lin já tinha agarrado o papel amarelo. Quando ele viu isso mais cedo, ele percebeu que era um talismã imortal usado quando o discípulo honorário vai para casa. Obrigado, irmão sênior. Esse pequeno irmão não quer ser arrogante, mas o elder está esperando por mim. Nós vamos ter que nos atualizar da próxima vez. Wang Lin disse enquanto sorria. Irmão Liu estava um pouco invejoso enquanto ele assentiu. O elder é mais importante, pequeno irmão deve ir rapidamente. Wang Lin estava calmo na superfície, mas no interior, ele tinha muitas dúvidas sobre Elder Sun. Porque ele pessoalmente viria procurar por ele. Wang Lin vagarosamente andou para o pátio com essa questão em sua cabeça. Ele havia analisado completamente a situação, mas no fim, ele não podia chegar a uma conclusão. Ele poderia ter descoberto sobre a pérola de pedra. Wang Lin pensou. Ele ponderou a questão um pouco. Ele não tem a capacidade para subornar o elder e se ele não fosse, ele ofenderia o elder, então ele pode também fingir que ele não sabia nada. Desde que a pérola não estava com ele, ele parou de pensar sobre isso e continuou. Não muito tempo depois ele chegou no pátio e anunciou sua presença, o mesmo jovem de branco apareceu e estava surpreso. Ele gracejou, o que, você tem que visitar a casa de novo. Wang Lin levantou sua sobrancelha, logo que ele estava prestes a falar, a voz do Elderson veio de dentro do pátio. Rapidamente, traga-o aqui. Sem atraso. A boca do discípulo de branco torceu. Ele deu Wang Lin um olhar pensativo, e então voltou para o pátio. Wang Lin seguiu silenciosamente. Depois de chegar na residência do Elderson, o jovem de branco saiu. Antes de sair, ele atirou um olhar interrogativo para Wang Lin. Wang Lin estava um pouco nervoso enquanto ele empurrou o portão e entrou. No momento que ele entrou, ele viu um velho homem saindo de um quarto no jardim. O rosto do velho homem estava cheio de rugas, seus olhos estavam brilhando e ele escaneou Wang Lin com um olhar frio.